Vamos recomeçar então. A Geocontrol vestiu-se de rosa hoje a fim de apoiar e manifestar o seu apoio à prevenção do câncer da mama. Portanto, como todos sabem, a campanha Outubro Rosa é uma campanha que visa alertar e conscientizar todos sobre a prevenção e até a prevenção e a possibilidade de combater o câncer da mama. Todos sabemos que as pessoas devem de fazer o diagnóstico precoce a fim de evitar que a doença, portanto, seja de alguma forma prejudicial para homens ou mulheres. Sabemos que não só as mulheres, mas sim também os homens têm o câncer da mama, mas de qualquer das formas a Geocontrol trouxe aqui uma pessoa que irá falar melhor, uma vez que teve uma história de superação e teve esse problema por cerca de 2 vezes. A Fernanda, ela irá falar sobre como é que ela vivenciou toda essa superação e, de facto, quais foram os seus sentimentos, como é que ela vivenciou tudo isso. Acredito que a experiência da Fernanda seja uma experiência que vai inspirar muitas mulheres. Mais uma vez, obrigada por estarem presentes e vamos viver o Outubro Rosa. Fernanda, passa a palavra. Muito obrigada por aceitar o convite. Ei, Tina, bom dia. Obrigada a vocês pela oportunidade de compartilhar. Eu fiz uma apresentaçãozinha aqui só para orientar o meu raciocínio e eu vou colocar ela para a gente aqui. Bom, gente, bom dia. Eu coloquei a apresentação para vocês, né? Primeiramente, eu vou me apresentar, né? Quem que é a Fernanda e por que eu estou aqui com vocês hoje? Meu nome é Fernanda, né? Mulher, 44 anos. Eu sou Relações Públicas por formação e administradora de empresas desde que eu me inseri no mercado de trabalho. Eu nunca trabalhei como Relações Públicas. Filha do Paulo e da Rosa, mulher do Breno e mãe da Bela. Ou seja, né, eu não tinha nenhum tipo de relação com a causa, até a não ser o medo que toda mulher tem relacionado a câncer de mama, né, a gente sempre cresceu com o receio de ter que se envolver em qualquer tipo de doença que pode acometer a qualquer pessoa, e a minha família sempre teve um histórico familiar de muitas pessoas que foram acometidas pelo câncer, então a gente sempre teve esse medo rondando a todos nós, mas não necessariamente a gente tinha ou pesquisado, ou tinha qualquer tipo de questionamento, alguma coisa mais técnica relacionada ao assunto. Até que em outubro de 2014, eu tive meu primeiro diagnóstico de câncer de mama. A minha filha nasceu em maio, e quando eu fui fazer os exames, aqueles exames de puerpério, né, de volta à ginecologista, depois que a gente vira a chave do obstetra, a gente volta para o ginecologista, e por razões diversas eu mudei de médico, e aí na minha primeira consulta com a minha ginecologista nova que estava me atendendo, ela me perguntou se eu tinha histórico familiar, se eu já tinha feito algum tipo de exame, e aí ela falou, já que você é nova aqui, vamos fazer um check-up geral para eu criar o seu portfólio de cliente aqui, né, o seu prontuário. E aí, na primeira mamografia que eu fiz na vida, eu tinha 36 anos de idade, eu tive o diagnóstico do câncer de mama. E aí, começa primeiro a ansiedade do diagnóstico, né, o envolvimento da família. A minha filha tinha 4 para 5 meses na época, então conciliar o tratamento com criança pequena, e logo depois que eu tive o diagnóstico, como eu tinha 36 anos de idade, eu era muito nova, o oncologista que me atendeu, ele
ele pediu que eu fizesse um encaminhamento para um geneticista, porque não é normal que uma pessoa de 36 anos de idade seja acometida por câncer. E aí a gente fez a consulta com esse geneticista e ele pediu um exame genético que buscava fazer um mapeamento de todas as características genéticas do meu organismo e perceber se tinha alguma coisa que tivesse causado. A gente, nesse aspecto, a gente está mais acostumado com uma alteração genética que chama BRCA1 e BRCA2, que quem divulgou muito isso foi a Angelina Jolie, porque ela tirou o útero e tirou as mamas, tirou o útero, o ovário e a mama, porque a alteração genética dela dava uma probabilidade muito grande dela ter câncer de mama, ovário e, e útero, e ela tinha perdido a mãe e a avó por essa doença, e ela optou por fazer mastectomia e por fazer esterectomia. Então, ela meio que divulgou um pouco essa questão da genética. Só que o meu, esse, o BRCA1, ele só dá alteração genética em duas partes do corpo, né? Esse que eu tenho, que é o TP53, ela é uma outra alteração que traz outras possibilidades de doença. E essa síndrome que eu tenho chama síndrome de Li-Fraumeni. E aí, a partir do momento que eu tive o diagnóstico dessa síndrome, eu comecei a ser acompanhada por médicos que estudam essa alteração genética. E aí, né, no final, a gente faz um pouquinho uma reflexão sobre o que essa situação que eu vivenciei me trouxe de, de ensinamento, né, de que a gente pode tirar de proveito, que se a gente for inteligente, a gente tira proveito até das piores situações. A primeira coisa que eu percebi é que a gente ter diagnóstico precoce, a gente estudar a nossa situação física, isso traz para a gente um empoderamento muito grande, no sentido de que você tem a possibilidade de se tratar, você tem a possibilidade de entender o que está acontecendo com você tem a possibilidade, inclusive, de encontrar pessoas que têm a mesma situação de você. Então, os alcoólatras vão para o AA, as pessoas que passam por situações de suicídio buscam grupos de ajuda, buscam grupos de enlutado, ou seja, as pessoas que passam pela mesma situação encontram apoio nas pessoas que vivem a mesma situação que elas. E aí, a partir disso, eu busquei na internet entender um pouco essa síndrome, e aí a gente descobriu que existe uma médica em São Paulo que estuda essa patologia. Ela é muito letal nos Estados Unidos, mas por alguma característica, no Brasil ela não é tão letal. Então, existem mais pessoas com essa síndrome, e essa médica chama Isabel Achartz. Ela é uma estudiosa fervorosa da doença, e ela percebeu, isso é uma coisa muito interessante, ela percebeu que existia um tropeiro, na época dos tropeiros, né, lá dos primórdios do Brasil, ele passou pelo sul do Brasil, e ela conseguiu cruzar o mapa deste tropeiro com as cidades e as pessoas que têm a Li-Fraumeni, e ele é o primeiro portador da Li-Fraumeni, e ele que foi pelo Brasil afora se relacionando com mulheres e espalhando a doença para o Brasil afora. E aí, a partir disso, eu participo de um grupo, né, eu sou voluntária da pesquisa, então existe um grupo de pesquisa no Brasil, a gente preenche formulários, a gente tem encontros anuais, onde a gente discute a doença, divulga a doença, e a partir disso eu envolvi as minhas irmãs, eu tenho 3 irmãs do segundo casamento, elas fizeram o exame de genética, e perceberam que tem a doença, e a gente, com o portador de Li-Fraumeni, tem 97% de chance de ter um câncer abaixo dos 40 anos. E aí, com base nisso, das 3 irmãs, 2 já fizeram mastectomia profilática, ou seja, já fizeram a mastectomia, mesmo não tendo tido filhos, mesmo ainda não tendo, sendo jovens, né, antes dos 30 anos, elas já retiraram as mamas, porque a chance delas terem câncer era de 97%. Então, assim, eu me perdi um pouco no raciocínio, mas voltando aos grupos de apoio, voltando à necessidade de você acompanhar e entender o seu corpo, né, isso trouxe um empoderamento para minha família muito grande, e possibilitou que as minhas irmãs entendessem que elas tinham um risco grande de ter a mesma doença, e tomaram a decisão de preventivamente retirar as mamas para tentar evitar todo esse desgaste que a doença traz.
E como eu era consciente da Lifraumene, eu fazia acompanhamentos diários, né, assim, a cada 6 meses a gente faz muitos exames que normalmente não se fazem na idade que eu tenho. E aí, em outubro de 2018, a gente teve o diagnóstico de um segundo câncer. Essa possibilidade da gente ter mais de 2 cânceres para quem tem Lifraumene é de 60%. Então, eu já bati a meta dos 97 dos 60. Então, em outubro de 2018, a gente teve o segundo diagnóstico do câncer de mama, e aí a gente começou um tratamento, só que dessa vez, como foi a segunda, e como o diagnóstico do Lifraumene veio depois do primeiro tratamento, naquela época eu não cheguei a fazer a mastectomia, eu tirei só um pedaço da mama. E aí, com o diagnóstico agora em 2018, a gente preferiu fazer a mastectomia das 2 mamas, fizemos esvaziamento, fiz radioterapia, fiz quimioterapia, e o tratamento começou da maneira mais clássica, né, que a gente está acostumado. E é muito interessante porque o câncer, ele é uma doença tão esquisita que eu percebi que quando eu tive o diagnóstico em 2018, ela é uma doença que a gente tem mais medo do tratamento do que da doença em si. É tão esquisito, né, porque a gente já fica pensando no sofrimento das pessoas, na queda do cabelo, que para a mulher é uma situação muito difícil, né. Então, comecei o meu tratamento, e dessa segunda vez eu tive que fazer a quimioterapia, fiz a radioterapia, eu tinha feito da primeira vez, a gente começa a fazer hormonioterapia. Eu coloquei algumas fotos da época do tratamento, desde quando eu tive a vivência com a doença pela primeira vez, porque uma coisa que eu adotei, e foi por isso que eu recebi o convite de ter aqui, é que eu gostei da oportunidade que a doença me trouxe de vivenciar e compartilhar ela com todo mundo. E eu postei todas as etapas do meu tratamento e muitos amigos, através disso, me procuraram, eu virei tipo um coaching do câncer. Depois da minha experiência, eu já ajudei 5 pessoas muito próximas que passaram por uma situação extremamente inesperada, e aí você começa a tratar, qual remédio você vai tomar, o que você vai fazer, o que você vai fazer, e é muito bom quando a gente quando a gente vê uma pessoa por um processo de superação, porque hoje aqui eu estou falando sobre o câncer de mama, né, mas a gente supera as nossas dificuldades em todas as esferas, né, e as doenças que a gente vive com elas, ou convive com elas, podem ser diversas, né, a gente aqui está falando especialmente da mama, mas a gente pode falar de pessoas que têm diabetes, a gente pode falar de pessoas que têm problemas crônicos de pressão, ou qualquer outro tipo de doença crônica. Então, a gente começa a entender que a gente não escolhe a situação pela qual a gente vai passar na vida, né? A gente faz o nosso planejamento, a gente espera que as coisas aconteçam de uma determinada forma, mas muitas vezes a vida passa em cima da gente igual um caminhão, e só cabe a gente levantar e seguir, né? Então, eu quis trazer essa doença, sentei ela do meu lado e peguei com ela todos os ensinamentos que eu pude e quis compartilhar, seja pela necessidade de, de, de falar sobre isso. Eu sou uma pessoa que eu gosto de falar sobre as coisas que eu vivencio, que eu acho que isso traz empoderamento para quem tem a doença e pode ajudar quem está ouvindo, né? Então, essas fotos aí no cantinho direito, eu fiz a touca, que é uma forma que a medicina tem hoje para que o cabelo não caia. Chama crioterapia. A gente congela o bulbo cabeludo 2 horas antes de infundir o quimioterápico, para que o bulbo cabeludo fique congelado e aí ele não absorva o remédio, e aí com isso o cabelo não cai. E a gente fica nessa touca 2 horas antes da infusão e 2 horas depois. Então, durante uma aplicação de quimioterapia, eu ficava com a cabeça congelada a menos 13 graus, 6 horas. Então, quando você liga, é uma dor insuportável, você acha que você não vai dar conta, mas depois que a cabeça congela, você não sente mais nada. E aí eu postava
o tratamento, né, aí tem essas medicações que eu tomava, então eu me tratei durante esse período, fiz tudo que precisava ser feito, todo o tratamento, ele culminou em 6 cirurgias, né, porque o primeiro diagnóstico que eu tive em 2014, a primeira cirurgia que eu fiz teve um erro na marcação, e aí porque você faz uma punção, aí você descobre que tem alguma coisa, aí você tem que esperar uma semana para saber o que que é aquela coisa, depois você opera, tira o pedacinho do que estava doente e espera mais uma semana para saber o que que é. E aí, na minha primeira cirurgia, lá em 2014, na primeira cirurgia que eu fiz, quando veio o resultado do material do bloco cirúrgico, eles perceberam que tinha havido um erro na marcação e eu tive que operar de novo, porque tinham tirado a parte errada da mama, não tinham tirado o câncer. Então, em 2014, eu fiz uma cirurgia em outubro, uma em novembro e uma em dezembro. No decorrer do caminho, eu tive um problema no dedo, então, no meio do processo de quimioterapia, eu tive que fazer uma cirurgia no dedo, e em 2018, primeiro eu fiz a mastectomia com o expansor, e depois a gente trocou o expansor por uma prótese definitiva. Então, foram várias indas e vindas no bloco cirúrgico, e essa foto aí do lado direito é quando eu estava já sem cílios e sem sobrancelha. E é muito doido isso, porque quando eu vejo essa foto, quando eu estava em tratamento, eu não me visualizava desse jeito. O meu marido ontem, inclusive, quando ele viu essa foto, ele falou, gente, mas você ficou assim? O cara fala, você acredita que eu fiquei? É isso, né? A gente tem que normatizar. Essa estética nova faz parte do nosso corpo, a gente começa a vivenciar e conviver com aquilo. Então, essas foram as cirurgias que eu fiz. Apesar de ter feito a touca, o cabelo cai, mas cai mesmo, muito. E quando você faz a químio, né, a médica fala com você, nós vamos fazer a crioterapia, seu cabelo não deve cair, mas se for o caso, você evita de lavar o cabelo com shampoo, assim, só lava o cabelo quando for estritamente necessário, evita de pentear o cabelo, tipo assim, o cabelo tá colado na cabeça, na verdade, com cuspe, né? E cada banho era uma mão lotada de cabelo, uma situação bem ansiosa, bem tensa, que deixa a gente bastante ansiosa, mas que faz parte do nosso processo de cura. Junto com tudo isso que eu vivenciei, e dentro do fato de eu querer expor essa situação, falar para as mulheres, e aí aqui eu falar para as mulheres, mas falar para os homens também, né, como a Tina falou no início, o câncer de mama, ele acomete não só mulheres, mas homens também, em menor proporção. Eu sei que a Geocontrole tem 500 funcionários, e a maior parte deles é homem, mas a maior parte poucas pessoas são mulheres, a maior parte é homem, mas é importante os homens ficarem vigilantes, né, dessa situação de doença, principalmente próstata, né, que é um assunto extremamente delicado para o homem. Então, fica aqui já a sugestão de, na verdade, fazer o Novembro Azul, né, que também é muito importante para o homem, e o homem trata disso com um tabu muito maior do que a mulher trata. Mas, dentro disso, de conversar sobre a doença, todo ano eu faço algum tipo de atividade relacionada ao Outubro Rosa, eu faço palestra. Há 2 anos atrás, nós recolhemos produtos para serem entregues para as mulheres em tratamento no Hospital das Clínicas. Então, eu conheci essa foto aí no meio, eu com 2 meninas, foram 2 meninas que tiveram câncer de mama, nós participamos de uma palestra juntas. Então, eu vou em empresas, às vezes, falar sobre isso, conscientizar as pessoas da necessidade de se entender, de entender o seu corpo. E, de novo, né, hoje nós estamos falando de mama, mas tudo que eu estou falando aqui, eu acho que ele está relacionado a qualquer tipo de condição de saúde que a gente pode ter na nossa vida. A gente precisa de ter tempo para o nosso corpo, a gente precisa de ter tempo para a nossa saúde. Eu tenho uma irmã que às vezes eu fico perguntando, fez seus exames? Como é que você está? Você está em dia nos seus exames? Ela fala, eu estou sem tempo. Falo, olha, no dia que você adoecer,
Você vai ter que arrumar tempo, porque seu corpo vai parar, e aí esse tempo vai vir no tempo dele, e não no seu tempo, né? Então, arruma um horário para ir no médico, arruma um horário para se tocar, seja na parte do corpo, ver uma pinta diferente que nasce no seu corpo, né? Tem câncer de pele também, que às vezes a doença traz sintomas, às vezes a doença não traz sintomas, então é muito importante a gente fazer esse acompanhamento. Então, dentro dessa minha parte ativista do Outubro Rosa, é até por isso que eu estou aqui hoje falando com vocês, eu gosto de dividir essa experiência, se eu deixar uma sementinha para alguém que sentiu alguma coisa nos últimos dias e que estava negligenciando, já valeu a pena, a gente deve ter batido esse papo, né, então eu gosto de falar muito sobre isso. E como tudo na vida passa, né, essas são algumas fotos de quando eu estava começando a deixar os sintomas dos tratamentos para trás. Essa primeira foto aí, vocês veem que eu passei uma super maquiagem, uma sombra no olho, mas eu quase não tinha sobrancelha. Essa outra do lado aí, foi a primeira vez que eu colei uns cílios postiços, eu não tinha nenhum cílios nessa foto. E aí eu fui na casa de uma amiga minha e ela colou esses cílios postiços em mim, eu fiquei me sentindo a maior diva do planeta. E quando o cabelo começa a nascer, que era uma coisa hilária, não tinha jeito de pentear o cabelo sem parecer doida. Os cabelinhos estavam crescendo do jeito que eles queriam e para o lado que eles queriam, então não tinha pente que domasse eles. E como eu disse para vocês, né, quando eu comecei com a minha história, essa foto aí da Bela com a blusa do Brasil foi em junho, ela nasceu em maio, nessa foto ela tinha 1 mês, 2 meses depois a gente teve o diagnóstico, então a minha história com câncer, ela se mistura com a maternidade, né, as cirurgias todas que eu fiz, a Bela estava em processo de crescimento, então períodos em que não podia carregar, períodos em que tinha que estar internada, e aí vem uma necessidade que todo mundo tem, mas a minha foi maior ainda, né, de uma rede de apoio, a minha mãe, os meus amigos, o meu marido, meus irmãos, o meu trabalho, né, quando a gente adoece, adoece todo mundo que está em volta da gente, quem tem um pai diabético, é envolvido nisso, né, não adianta, você quer saber como é que está a glicemia, você quer saber se comeu pouco doce, se não comeu pouco doce, então a doença, ela arrasta a família toda para o meio, né, para o ambiente dela, e aí fica todo mundo meio especialista, fica todo mundo envolvido nisso. Então, a minha filha hoje, ela tem 8 anos, e dos 8 anos dela, os 8 anos ela conviveu comigo, ou fazendo exame, ou me operando, ou me tratando, e isso faz parte da nossa história, tá tudo certo. Por isso até que é importante a gente falar das coisas abertamente, né, para a gente tirar as nossas dúvidas, para a gente trocar as nossas angústias e usar esse ambiente para crescer, para ficar mais seguro na nossa insegurança. Nesses 8 anos, né, fiz, sei lá, umas 6 tatuagens, viajei, bebi. Eu lembro que quando eu tive o diagnóstico, uma das primeiras coisas que eu perguntei para o meu médico, eu vou poder beber? Aí ele falou assim comigo, cara, você vai poder fazer tudo que você quiser, quem vai te dar o limite é o seu próprio corpo, você vai olhar para a bebida e o seu corpo vai te falar, não é o seu médico muitas vezes que te dá o seu limite, é você que te dá o seu limite, e aí tinha dia que eu via bebida, eu falava, Jesus amado, não é isso que eu quero hoje não, e tem dia que eu falava, nossa, hoje eu quero beber. Então, isso é para mostrar que são 8 anos de uma história, né, acompanhada da minha companheira, que é a minha síndrome, mas que isso não me impediu de fazer absolutamente nada, né, tem uma foto aí no meio que até cerveja no pinico eu tomei nesses últimos 8 anos. Uma coisa que eu aprendi, que eu descobri, foi o esporte, eu faço luta, boxe, então durante todo o tempo também a gente fez, eu e meu marido a gente faz boxe, e isso me faz muito bem, então para mostrar que apesar de você ter uma situação crônica, né, como é o caso da síndrome, ou quando você está numa doença aguda,
Eu acho que uma das coisas que você pode fazer por você e por todos é tocar o terror, é seguir em frente. De novo, né, eu acho que eu já falei isso aqui, eu tenho para mim que nada que acontece na nossa vida, a gente escolhe, né, mas a gente escolhe como a gente vai passar por isso. Então, se você vai se abater e deixar com que isso te defina, ou se você vai trazer isso para o seu lado, se transformar numa companheira dessa condição e fazer o que você acha que você consegue, o que acha que você pode fazer. Foi um resumo bem breve, né, para a gente ter um tempinho para depois conversar, se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida, mas assim, quais foram as lições que eu tirei desses meus últimos 8 anos? Né? A primeira, eu acho que é a mais forte, assim, quando uma pessoa tem uma doença, não é só ela que adoece, mas são todos da família. Então, aos homens, né, da Geocontrole que estão ouvindo, tomem conta da sua saúde, mas acompanhem a saúde da sua esposa, da sua mãe, dos seus filhos, porque quando tem um diagnóstico na família, seja qual diagnóstico for, seja Alzheimer, seja câncer, diabetes, problema de pressão, seja qualquer outro tipo de diagnóstico, as pessoas vão para este ambiente, todos, quem precisa de apoiar e quem precisa de ser apoiado. O segundo conhecimento que eu acho que eu acho que são tão importantes, assim, e também, gente, isso, assim, isso é o que faz sentido para mim, tá? E aí fica, se trouxer uma reflexão para vocês, se vocês conseguirem trazer alguma coisa para vocês, eu me sinto feliz, mas o conhecimento e o diagnóstico te empoderam no processo de cura, né? Então, a partir do diagnóstico da minha alteração de Liefraumeni, as minhas irmãs também tiveram o diagnóstico, tiveram a possibilidade de tomar uma decisão, né? Uma amiga minha, quando me ligou e falou, eu tô com câncer, eu falei, cara, que bom que você tá com diagnóstico, porque na verdade você já tava com ele, né? Agora você foi sabendo. Então, o diagnóstico, ele não te traz a doença, ele te traz o conhecimento, ele te traz a possibilidade de se tratar. Quando a gente é mais novo, né, os nossos pais tinham muito isso, não, eu não vou no médico, porque se eu for no médico eu vou descobrir que eu tô doente. Eu falei, médico é para isso mesmo, né? Então, é isso, assim, o diagnóstico, ele não te traz a doença, ele te traz a possibilidade de se tratar da doença. E, às vezes, como foi o meu caso, de trazer a possibilidade de que você decida o que você quer fazer e o que você não quer fazer. Como foi o caso das minhas irmãs. Elas sabiam que elas tinham uma possibilidade muito grande de ter um câncer de mama, e elas fizeram a decisão consciente de retirar as próprias mamas. Então, isso tudo veio através de conhecimento e de diagnóstico. Tenha excelentes profissionais ao seu lado, mas se envolva fervorosamente no seu tratamento. Eu tenho os meus médicos que me acompanham desde o meu primeiro dia de diagnóstico. Fiz algumas alterações nos meus médicos durante esses 8 anos, porque a gente precisa de se sentir seguro, de se sentir acolhido. Todos eles tiveram papéis fundamentais na minha vida, mas as decisões precisam ser suas. Você precisa de ter o conhecimento, você precisa de saber o que está acontecendo com você. Uma amiga minha recentemente teve o diagnóstico dessa doença e eu falei, amiga, ela falou, eu não quero nem ler o resultado. Não, senhora, você vai pegar o resultado e você vai ler. Você vai entender o que você está vivenciando e você vai tomar as decisões junto com o seu médico. Porque, afinal de contas, qualquer decisão que for tomada é sobre o seu corpo e sobre a sua saúde. Então, de novo, diabetes, Alzheimer, depressão, seja qual for a doença, né? A gente precisa de saber quem é o nosso companheiro de vida, com quem a gente vai ter que conviver. Se a gente escolhe com quem que vai casar e precisa de saber como que a pessoa é, a gente não vai querer saber qual que é a doença que vive com a gente 24 horas, né? Então, a gente precisa de conhecer. Estude e fale abertamente sobre a sua doença. Pode ajudar a muitas pessoas.
vou repetir aqui, eu virei tipo um coaching, assim, e isso é maravilhoso. Eu já recebi telefonema de 4 amigas, que tem uma amiga minha que mora na Irlanda, e ela me mandou um WhatsApp falando que tinha recebido o diagnóstico, e a gente se falava, a gente trocava experiências, e isso não é só para você, não, que você ajudar alguém, é porque você ver pessoas na mesma situação que você, isso te traz um sentimento de empatia que é muito bom, né? Então, falar sobre as nossas condições. A gente está triste, chama alguém no canto. Depressão é doença, né? À toa que quem está deprimido toma remédio, conversa, pede ajuda. Tenha autocompaixão, nós reagimos da melhor forma que conseguimos. No meio do furacão, eu descobri o mindfulness e mudou a minha vida completamente. Uma das coisas que o mindfulness faz é te fazer ter compaixão. E compaixão por você mesmo, assim. A gente, às vezes, olha a nossa vida retroativamente, né? E pensa, nossa, por que que eu fiz isso? Nossa, por que que eu agi dessa forma? Nossa, por que que aconteceu desse jeito? A gente reage da forma que a gente consegue, naquele momento, nas condições que a gente tinha naquele momento. Então, às vezes a gente para e fala assim, gente, mas por que que eu fiz isso? Cara, você fez do jeito que você deu conta. Foi essa forma que você conseguiu reagir naquele momento e tá tudo certo, vida que segue. Então, assim, por isso que você tem que tirar a lição, porque pode ser que você vivencie a mesma situação de novo, e aí mais para frente você vai agir de uma outra forma, né? Mas aí você vai ter um outro repertório de experiência, você vai ter uma outra capacidade de decisão, mas tenha compaixão por você mesmo, tenha compaixão por você e pelo outro. E tenha rede de apoio e seja rede de apoio. No dia que eu peguei o meu primeiro diagnóstico, eu liguei para o meu marido e falei com ele assim, Zé, eu tô com câncer. Aí ele, não, não dirige, você tá nervosa, eu tô indo para aí, me espera, não sai daí, você não pode dirigir. Aí chega ele de carro, eu falei, caralho, você não veio aqui me buscar? Aí eu falei, mas você veio de carro? E aí a gente veio para casa, e quando eu cheguei em casa, minha mãe estava aqui. Quando eu abri a porta, a minha mãe já estava aqui dentro de casa. Então, a gente não consegue passar por nada, nada, sozinho, nada. Desde o início, né, as pessoas já falavam que nós somos seres sociais. E eu encaro isso com para mim é a maior verdade, assim, eu gosto de gente, eu gosto de barulho, eu gosto de bagunça, eu gosto de abraço, gente, eu gosto muito de abraço, sou uma pessoa abraçadora, e quanto mais eu vivo, mais eu vejo que ter pessoas e ser pessoa, aí ó, a Érica Pessoa que me convidou, ser melhor, né, nesse mundo que a gente está vivendo, dar bom dia na padaria, pelo amor de Deus, quando eu falo bom dia, não responde boa tarde, não, é bom dia, eu só estou sendo gentil, então seja gentil, dê um sorriso no elevador, dê um abraço, isso é só isso que a gente precisa fazer, apoiar o outro. E, assim, de verdade, né? Hoje, para mim, a vida é foco, fé. Fé não necessariamente representa religião, né? Fé representa crença. Crença no bem, crença na medicação, crença no amor, crença na amizade, crença na família, crença nos médicos, crença no que você está fazendo que é melhor para você. E quando não tem jeito mesmo, gente, isso aí eu levo para mim, é um pouquinho de foda-se. Mas assim, não é aquele foda-se do desistir, não. É o foda-se do empoderamento, sabe? Às vezes eu tô assim, cara, eu tô desanimada, eu acordo de manhã falando, nossa, não tô com vontade de fazer nada. Pelo amor de Deus, assim, quer saber? Foda-se. Sabe aquele foda-se, assim, com aquele ó bem pesado, assim, se empodera. Assim, se é isso que tem pra hoje, cara, vai. Não tem outro jeito, não. Tem que ir.
Então é aquele foda-se pro problema, não é o foda-se para a vida, não, é o foda-se pro problema. E vai viver, vai ser feliz. Às vezes as pessoas chamam a gente para fazer alguma coisa, eu tô passando mal, tô com dor de cabeça, e meu marido fala assim, gente, mas você não tá passando mal? Eu, cara, tô passando mal aqui, vou passar mal lá. E ele morre de rir, e de fato é assim que eu, que eu vivo hoje. E para não ficar, né, só nas reflexões de uma doida, só antes disso, assim, então são as duas frases, assim, que eu levo para mim. A melhor forma de rebeldia é a insistência e a felicidade, apesar de todas as adversidades. É o foda-se. Essa rebeldia aí é o foda-se. É tipo, cara, eu vou. A gente estava com uma viagem marcada quando eu comecei a minha quimioterapia. Eu fiz a sessão de quimioterapia sei lá, numa quinta, e a gente tinha uma viagem marcada na sexta. Era uma diarreia insana, louca. Eu falei, cara, a viagem está marcada, é as férias do meu marido, da minha filha, eu vou. A gente só não tinha que mapear para ter sempre um banheiro perto, para a gente não correr muitos riscos, e meu marido cismou de fazer passeio de barco. Eram momentos de tensão os passeios de barco, mas assim, na rebeldia, eu fiz tudo o que eu quis, tudo que eu pude, né? Tudo que a minha condição de saúde me permitiu fazer, na rebeldia da insistência da felicidade. E durante o câncer eu vivi intensamente, e apesar do câncer a vida acontece. E aí, aonde tem o câncer aqui, a gente pode substituir por qualquer condição que a gente possa estar vivenciando, né? Alzheimer, eu falo essas que são as mais tradicionais, né? Diabetes, problema de pressão, problema cardíaco. Bora viver, gente, porque o despertador toca de manhã, a gente precisa de comer, precisa de ser feliz, precisa de estar que tá aí para nossa família. E só para não ficar, né, só nas minhas reflexões sobre o momento de vida que eu passei, de novo, a gente agora está falando do câncer de mama, mas existem todas as outras doenças que a gente precisa de perceber no nosso corpo. Alguns sinais que a gente precisa de ter atenção, né? Eu peguei, são fontes médicas, todo o resto é só interpretações poéticas sobre a vida. Essa parte não, essa parte eu peguei né, de páginas de internet, de instituições de medicina. Então, como nós estamos falando desse assunto, né, acompanhem liberação de líquido no mamilo, veias fáceis de observar, nódulo ou caroço que não diminui, vermelhão, inchaço, calor na pele, uma mama assimétrica, uma diferente da outra. Isso aqui, no meu caso, isso só funciona para quem não teve, porque para quem já teve, uma mamila debaixo do braço, uma em cima, outra embaixo, isso aqui é só antes, porque depois já não tem jeito. Sulco ou afundamento da região, alteração da coloração, formação de crostas e feridas na pele, mudanças na forma da mama. Os sinais e sintomas do câncer de mama podem variar em algumas mulheres e podem não apresentar nenhum desses sintomas, que foi o que aconteceu no meu caso. Eu não tinha nada. Eu fui fazer uma mamografia e eu já estava com a doença. Então, de qualquer maneira, é recomendável que a mulher conheça suas mamas e o seu corpo. Então, gente, é isso. Eu estou à disposição para alguma coisa que vocês queiram falar ou perguntar. Espero que não tenha sido chato. E a ideia é realmente contribuir. Foi um prazer ter a possibilidade de ouvir falar. Realmente você revela uma força. Não sei se essa força já vivia consigo ou se você adquiriu, portanto, toda essa força na altura em que passou pela doença. A superação, a forma de relatar todo esse acontecimento revela que soube lidar com a situação. Eu gostaria de perguntar se, quando soube imediatamente a seguir o resultado da sua mamografia, qual foi o seu sentimento? Ou o que é que você pensou uma vez que estava a passar por
por uma situação de maternidade com um bebê tão jovem, né? 4, 5 meses. Quando eu peguei o diagnóstico, eu trabalhava na área da saúde, então eu tinha um conhecimento um pouquinho maior, embora leigo. Quando eu vi no meu exame BRCA, desculpa, BI-RAD4, eu já sabia que aquilo significava que eu precisaria de fazer uma biópsia. E aí o meu irmão é médico, e aí eu liguei para ele, e meu irmão ele é muito interessante, porque ele é o meu maior companheiro, assim, de vida. Eu falei, Marco Lazeri, deu aqui BI-RAD4, o que eu faço? Aí ele, calma, vai dar tudo certo, vou ligar para a Bárbara, vamos fazer uma biópsia, vamos para a casa dela, não sei o quê. Aí em 5 minutos, a gente já estava na casa dela e ela já estava olhando os meus exames. Obviamente que as pessoas reagem de maneira diferente, mas eu tenho uma forma de reagir muito imediata, eu sou muito de ação e reação. Então, a minha primeira reação foi entender o que era aquilo, e eu sou muito assim também de não me abater até que não tem outro jeito. Então, assim, ó, eu tô, mas eu vou tratar, eu tô, mas eu vou operar. Aí, vai operar, vai ter que fazer radioterapia. Tudo bem, eu só vou preocupar depois que tiver o resultado da radioterapia. Então, para mim, foi um choque, obviamente, né? Foi um choque muito, muito maluco. Mas assim, de novo, né? Chegar em casa e ter a minha mãe e o meu marido ir encontrar comigo e o meu irmão e todas as outras pessoas que me ajudaram, de fato, foi um grande diferencial. E aí, assim, uma coisa que, para mim, Fernanda, religião não é uma coisa que, que fez tanto sentido, mas provavelmente para outras pessoas seria a religião, provavelmente para outras pessoas seria outra forma, né? A gente, o indivíduo lida com as circunstâncias da maneira com o repertório que ele tem na vida, né? Então, a minha forma de reagir foi estudar e entender aquilo que eu estava passando. Muito bem. Então, assim, a nossa... Eu também queria fazer uma pergunta, assim, Fernanda. A gente sabe, né, nós como mulheres, a questão do seio, ela está muito ligada à nossa autoestima. Como que foi para você isso? Então, a primeira vez que eu chorei muito mesmo, assim, que foi quando meu irmão falou que eu ia ter que fazer quimioterapia. Porque, como a minha família teve muito histórico de câncer na família, a gente tem aquelas imagens de feito de mastectomia, né, de antigamente, aquelas mutilações, e eu sempre vivi com essa sombra. E é muito interessante porque aquela autoimagem, ela começa a fazer parte de você. Então, assim, hoje a minha mama, ela é uma tragédia, o meu mamilo é no sovaco, mas assim, tá tudo certo, é isso mesmo, assim, é o que tem, não é? E aí eu ponho biquíni, né, fica uma mama, não é muito diferente, mas talvez as mulheres olhem e falem assim, gente, como é que essa mulher põe uma blusa com um peito de cada tamanho? Mas assim, mal sabe ela o que foi que eu passei para ter aquele peito daquele jeito, entendeu? Então eu acho que isso é uma coisa que a gente escuta muito as mulheres mais velhas falando. Aí você fala assim, mas você não vai reconstruir? A mulher fala, não vou. Porque aquilo passa a fazer parte de você, né? A gente, quando é muito jovem, a gente morre de vergonha da estria, da cicatriz. E, na verdade, cada cicatriz conta uma história. Cada estria faz parte. Então, assim, o que eu fiz, eu tenho uma tatuagem em cima da mama, e isso vai passar. E aí eu olho eu olho o meu mamilo no sovaco, aí eu leio a tatuagem, isso vai passar, cara, passou. Entendeu? E ficou aquela imagem. Aquela imagem é fruto do que eu passei. E aí é isso. Não adianta, assim, você não vai ter outra, né? A estética que a gente vai ter agora é essa. Então, e o maridão também encarar, né? É fundamental, porque o maridão aceitar, os seus amigos te aceitarem, né? A empatia, eu acho que é
é fundamental, mas antes da empatia é a autocompaixão, não é? Eu tenho que entender que esse é o corpo que eu tenho e essa é a condição que eu tenho. Isso serve para tudo, né? Tem gente que perde o braço, gente, já pensou? O cara vai ter que viver sem um braço, vai ter que viver sem uma perna, então ele vai ter que aprender com aquela condição que ele tem. É o que tem. É isso aí, Fernanda. Gente, alguém tem mais uma pergunta? Então é isso, Fernanda. Dizer que a gente também está aqui com a salinha cheia, aqui tem umas 20 pessoas aqui assistindo também. Tudo que você passou aí, né? Você pôde compartilhar com a gente. Obrigada. A gente não imagina estar numa situação dessa, então eu imagino que para você é uma vitória, né? Todos os momentos da sua vida. Obrigada por ter compartilhado. E é isso, vamos nos cuidar, né? Vamos nos conhecer, nos cuidar para a gente poder evitar ou pelo menos descobrir com antecedência, né, um problema qualquer e a gente se tratar e poder viver aí uma vida numa condição o mais feliz possível. Só a última coisa, né? Quando a gente fala de prevenção, é tão sério, né, que não é a prevenção no sentido de que você não vai ter, é muito mais no sentido de diagnosticar e ter a possibilidade de tratar, né? A gente chama de prevenção primária, mas na verdade é o diagnóstico, porque a prevenção é o que todo mundo já sabe, né? É evitar embutidos, não beber, fazer atividade física, beber muito líquido, isso de fato é a prevenção. O que a gente faz é ter o diagnóstico para ter a possibilidade de se tratar, então é muito sério mesmo isso, né? Correto. Eu queria agradecer a oportunidade, gente, foi ótimo. Obrigada, tem uma história de superação muito bonita, de facto, e será muito, será a experiência, será muito inspiradora para muitas mulheres. Que ótimo, obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês. Tchau, gente. Tchau, tchau.